Olá, muito boa noite. Essa live a respeito de extorsão e concussão há algum tempo, mas por absoluta falta de tempo, né, eu não pude fazer antes e queria agora conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Vivi, um beijo no seu coração. Muito obrigada, meu amor, muito obrigada, Felipe, pelo seu carinho, muito obrigada. Meu amor, tava dizendo, tô sumida em virtude aqui do trabalho, viu? Eu realmente tô muito assoberbada de trabalho e não tenho conseguido fazer os meus periscopes, mas eu tinha colocado isso lá na minha página, né? E eu falei assim, não, tenho que fazer, porque eu coloco algumas questões lá na minha página e não me respondo. Obrigada, meu bem, obrigada. Eu coloco algumas questões lá na página e eu não respondo porque às vezes eu gosto de instigar, né? Eu gosto de instigar para que vocês procurem. Obrigada, querido, para vocês procurarem, para que vocês consigam assim pesquisar, porque eu acho que instiga mais do que eu dar a resposta rapidinho para vocês, né? Então eu gosto de colocar essas questões lá, perguntando se é isso, se é aquilo. Aí essa semana eu coloquei a questão da extorsão e da concussão. Se a extorsão a concussão era mesmo a extorsão praticada pelo funcionário público. Aliás, me diga uma coisa aí, gente, eu tô sem óculos e a minha lente tá meio embaçada, a minha vista tá meio embaçada. Eu coloquei isso aí na pergunta, se a concussão é mesmo extorsão praticada por funcionário público. É esse que tá aí como sendo o título da nossa live. Se a concussão é mesmo a extorsão de funcionário público. Tá aí? Podemos começar? Tá isso mesmo? Então vamos lá. Então vamos começar aí a nossa live de hoje. E eu queria saber de vocês. Gente, a concussão é a extorsão praticada por funcionário público? Será que é assim mesmo? A concussão é a extorsão do funcionário público? Não, na concussão não existe violência nem grave ameaça. O funcionário público apenas exige a vantagem. Sim, mas você acha que isso responde tudo, meu amor? Tu achas que isso responde? Tudo depende no direito? Ah, meu Deus do céu, que tudo depende no direito. Há de existir uma lógica. Um querido ou uma querida colocou aqui, que eu não consegui ver se era um querido ou se era uma querida, colocou que na extorsão existe violência e grave ameaça e que na concussão não existe violência e nem grave ameaça. E agora, mais um querido colocou aqui que tem que ter relação com a função, não é? Então, vamos lá, vamos ver isso. Mas vamos ver o quanto isso resolve. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muitas vezes em prova, a gente não consegue responder uma questão de prova mais elaborada porque a gente se atém a determinadas decorebas de determinados conceitos sem que se consiga entender o que de fato distingue um crime de outro crime, né? Veja, dizer que na concussão o sujeito ativo é funcionário público também não vai ajudar muito, porque é óbvio, na concussão, sendo um crime funcional, o sujeito ativo tem que ser um funcionário público. Mas eu quero saber se a concussão é a extorsão do funcionário público e eu quero conversar com vocês a respeito disso para que nós aqui cheguemos a uma conclusão, tá certo? Para que nós façamos um raciocínio e a partir desse raciocínio nós chegamos a uma conclusão, certo? Eu quero dizer para vocês que são vários autores que dizem que a concussão é uma modalidade especial de extorsão praticada por funcionário público. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Pegando aqui, por exemplo, Vitor Eduardo Rios Gonçalves, no direito penal esquematizado. A concussão é uma forma especial de extorsão praticada por funcionário público com abuso de autoridade. Não, ok? Então, vamos lá. Ele diz, então, que é uma forma especial de extorsão, certo? Agora, ele diz que vai haver extorsão caso haja um emprego de violência ou grave ameaça, não é isso? Por exemplo, ele dá um exemplo da pessoa, do funcionário público, que simula apreensão de droga e exige dinheiro para não prendê-la por tráfico. Realmente, isso aqui é extorsão. Mas vamos lá.
continuando, ele diz que se for... Vitor Eduardo diz que é uma forma especial de extorsão, mas que se houver ameaça de causação de um mal grave, como matar, como prender sem necessidade, que isso aqui vai ser um crime de extorsão. Muito bem. O Rogério Greco, ele fala também aqui, a concussão pode ser entendida como modalidade especial de extorsão praticada por funcionário público, e coloca a questão da diferença ser, então, existe emprego de violência e grave ameaça, que são elementares do crime de extorsão e não são elementares do crime de concussão. Então, já colocou aqui. Exatamente. Não, Masson diz que são diferentes, que eu não posso entender a concussão como uma modalidade de extorsão, né? Ele coloca isso de forma diferente. E eu vou concordar com ele. Eu vou concordar com o Masson para dizer que não podem ser a mesma coisa. Até porque nós vamos partir de uma premissa. Vamos lá para que nós consigamos desenvolver esse raciocínio. Peguem aí o Código Penal de vocês. E antes, vejam, por favor, vamos fazer sem opinião formada sobre tudo, vamos ouvir, vamos chegar às nossas conclusões, tá bom? Bem, vamos lá. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quando nós falamos, ó, a galerinha que fica assim, professora, eu posso ter código de 2015, 2016? Nós estamos em 2018, meu código é de 2016. Tem algum problema nisso? Claro que não. Vou ficar comprando código todo ano? Eu fico colocando aqui quando vem as novidades, eu coloco aqui. Quando tem as novidades, quando saem as novas leis, eu coloco aqui. Se eu ficar comprando código todo ano, ninguém aguenta. Concorda comigo? Tá certo? Muito bem. Então, deixa-me falar para vocês. Vamos lá. Vamos, antes de nós abrirmos a nossa lei, deixa-me perguntar uma coisa para vocês. Queridos, o que vocês consideram mais grave? Que um funcionário público, na qualidade de funcionário público, pratique, exija, mediante violência ou grave ameaça, alguma coisa de alguém, ou que um particular o faça? Entendeu? O que você consideraria mais grave? Um particular constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça alguma coisa, ou um funcionário público assim agir? O que você consideraria mais grave? Diga aí pra mim. Evidentemente que é o funcionário público. Você concorda também comigo? Com certeza que seria muito mais grave o funcionário público, muito mais reprovável a conduta do funcionário público. Não tenhamos dúvida disso, e nisso todos nós concordamos aqui, não é verdade? Outra coisa que eu quero te perguntar se eu, Cláudia, subtraio na qualidade de vizinha, de professora, um bem seu, ou se eu, Cláudia, na qualidade de funcionária pública, subtraio alguma coisa que está lá no Ministério Público e a qual eu tenho acesso pelo fato de ser funcionária pública, qual é mais grave? Eu, Cláudia, enquanto vizinha, enquanto professora, subtrair, ou eu, enquanto funcionária pública, me prevalecer do meu cargo, me prevalecer das funções que eu ocupo, que eu exerço, me prevalecer do cargo que eu ocupo, me prevalecer das funções que eu exerço para fazê-lo? O que seria mais grave? Sim, diga aí pra mim. Eu, Cláudia, vizinha, mãe, professora, ou eu, Cláudia, funcionária pública, membro do Ministério Público? Diga pra mim o que seria mais grave. Alguma dúvida de que seria muito mais grave eu, como Cláudia, promotora de justiça, fazer, enquanto servidora pública que sou, fazer? Não tenha dúvida. Então, preste atenção. É por isso que quando a Cláudia, vizinha, subtrai alguma coisa de alguém, isso é um furto. Mas quando a Cláudia, funcionária pública, se prevalecendo do fato de sê-lo, né, vai lá e subtrai alguma coisa para a administração, isso é um peculato. E se isso a Cláudia, vizinha, quando subtrai, a pena dela do furto é de 1 a 4 anos se for um furto simples, ou no máximo 2 a 8 anos se for um furto qualificado.
Mas a Cláudia, funcionária pública, quando faz isso enquanto funcionária pública, subtrai lá um bem lá do Ministério Público ou um bem particular que esteja sob custódia lá da administração, e ela só tem e ela tem acesso pelo fato de ser servidora, pelas facilidades do cargo, a pena dela são 2 a 12 anos, muito mais grave. Sacaram isso? Então é óbvio que quando a gente atua enquanto funcionário público, realizando uma certa conduta, a nossa pena é muito mais grave, porque é muito mais reprovável o nosso comportamento. Então, queridos, só por isso, só por essas observações, vocês concordam comigo? Hein? Vocês concordam comigo até agora? Que quando eu sou funcionária, as penas, enquanto eu atuo enquanto funcionária, as minhas penas são maiores do que seriam as minhas penas quando eu atuo enquanto particular? Diga pra mim se sim ou se não. Não é assim? Diga pra mim sim ou não. Não é assim? Por isso que o furto tem pena de 1 a 4 e o peculato furto 2 a 12. Concordam comigo? Então, gente, só por aí nós poderíamos tirar uma conclusão. A concussão nunca poderia ser sinônimo de extorsão de funcionário público. Nunca. Porque a extorsão tem pena de 4 a 10 anos. E a concussão, uma pena de 2 a 8 anos. Não tem sentido eu dizer assim. Preste atenção. Não tem sentido eu dizer assim: se eu pratico extorsão enquanto particular, a minha pena é de 1 a 4. Se eu pratico extorsão enquanto funcionária, a minha pena cai para 2 a 8. Tem algum sentido nisso? Se eu pratico enquanto particular, a minha pena é de 4 a 10, perdão. Se eu pratico enquanto particular, a minha pena é de 4 a 10. Mas se eu pratico enquanto funcionária, minha pena cai para 2 a 8. Tem sentido isso? Tem algum sentido isso? Que a pena do funcionário público, quando praticasse a extorsão, fosse menor do que a pena do particular? Tem algum sentido isso? Se de fato a concussão fosse a extorsão do funcionário público, a pena da concussão teria que ser muito maior do que a pena da extorsão, porque é muito mais reprovável a conduta quando é praticada por funcionário público. E isso por si só já evidencia que a concussão não é a extorsão de funcionário público. Existem diferenças entre concussão e extorsão, certo? O maçom, por exemplo, ele fala isso. O maçom, por exemplo, diz isso. Não tem o menor sentido de você dizer que concussão é uma modalidade específica de extorsão, certo? Muito bem, até porque a pena já desautoriza isso. A pena já desautoriza isso. Tá certo, queridos? Então, não é. Então, qual é a diferença? Preste atenção. Quando eu falo de concussão, eu estou falando do agente exigir, em razão do seu cargo, não é isso? Uma indevida vantagem. Essa vantagem, ela não precisa ser uma vantagem econômica, porque o crime de extorsão é um crime contra o patrimônio. A vantagem tem que ser econômica. Mas na concussão, o crime não é contra o patrimônio. O crime é contra a administração pública, a credibilidade da administração, o bom funcionamento da administração. Então, na concussão, a vantagem não precisa ser econômica. Na extorsão, a vantagem precisa sê-lo. Na concussão, a vantagem pode ser econômica ou não. Tá certo? Na concussão, a vantagem pode ser econômica ou não. Na extorsão, a vantagem tem que ser econômica, consoante a exigência do dispositivo, porque a extorsão é um crime contra o patrimônio, ok ou não? Certinho ou não? Outra coisa, na extorsão, o sujeito ativo é qualquer um. Na concussão, o sujeito ativo
é o funcionário público, porque a concussão é um crime funcional. É o crime praticado por funcionário público, que exige uma vantagem econômica, exige uma vantagem indevida, repito, concussão não precisa ser econômica, em razão do cargo, mesmo antes de assumir. Não é isso? Muito bem. Uma outra questão. A extorsão tem como elementos a violência e a grave ameaça. Na concussão, não pode. Na concussão, não há violência ou grave ameaça. A exigência é feita, mas sem violência ou ameaça de causação de mal grave e injusto. Porque se o funcionário, prometendo mal grave e injusto, ou mediante violência, requer alguma coisa, determina que o cidadão faça alguma coisa, o crime que ele estará praticando vai ser de extorsão. Grave ameaça e violência são elementares da extorsão, não são elementares da concussão. Veja, entretanto, o seguinte: na concussão, a intimidação empregada pelo agente, olhem só, o Masson fala isso. Na concussão, a intimidação empregada pelo agente é baseada nos poderes inerentes ao cargo ocupado ou ao cargo a ser ocupado por ele, certo? Então, é inerente aquilo. E na concussão, além daquela intimidação vir amparada nos poderes inerentes ao cargo que ele ocupa ou que ele venha a ocupar, ela se baseia na mera autoridade do agente. Nela, a vítima se intimida pelo fato de estar diante de um agente público. Nela é o fato de se tratar de um agente público ali, representante do Estado e, portanto, muito mais poderoso que ela, que a faz ficar intimidada ou que a intimidaria, certo? Já quando eu estou falando do crime de extorsão, não é isso que intimida a vítima. Não é o fato de ser, não é exclusivamente metus autoritatis causa, não. Não é pela questão da autoridade, não. Na extorsão é por conta da violência ou da grave ameaça empregada. Então, prestem atenção. Eu colocaria o seguinte. Eu diria, só complementando aquilo que Masson diz. Masson diz que ele discorda dessa afirmação de que se trata de uma modalidade especial de extorsão. Concussão não é modalidade especial de extorsão. Ele discorda disso, mas ele diz o seguinte, que aqui é dito no livro dele, aqui, ó, a intimidação usada pelo agente vem amparada nos poderes inerentes ao cargo. A intimidação na concussão vem amparada nos poderes inerentes ao cargo, e eu diria mais. Nela, a intimidação se dá pelo fato de se tratar de uma autoridade, certo? E não pela violência empregada ou não pela grave ameaça empregada. Veja só, então, o seguinte. Vamos imaginar uma situação em que alguém faça um flagrante forjado. Vamos imaginar uma hipótese de um flagrante forjado. O que é um flagrante forjado? Flagrante forjado, todos vocês sabem que é aquela hipótese que não se confunde com flagrante preparado, não se confunde com flagrante esperado, né? Em que se planta uma situação criminosa que a pessoa não estava praticando para se intimidar o agente. Então vamos imaginar que um policial pare meu carro e coloque dentro do meu carro droga que não havia. Tá certo? Não havia droga dentro do meu carro e ele coloca a droga dentro do meu carro e forja um flagrante. E diz assim pra mim: olha, encontrei droga no seu carro. Eu digo: não, o senhor não encontrou droga no meu carro, porque eu não sou traficante, não sou usuária de drogas. Não há drogas no meu carro. Aí vem ele com um pacote de drogas, eu acabei de encontrar. Não, senhor, o senhor não encontrou isso.
Olha só, minha filha, você acha que vai acreditar em quem? Em mim, um agente público, comportamento libado, ficha limpa, ou em você? Que eu vou dizer que eu encontrei aqui com você, vai ter encontrado ou não. Então é o seguinte, vão acreditar em mim, sou funcionário público, então é o seguinte, você vai me dar 100 mil ou eu te levo presa dizendo que achei essa droga com você. Você tá entendendo? Nessa, você vai ter que dar um jeito de arrumar esses 100 mil aí, liga pra alguém aí, dá teu jeito aí, arruma esses 100 mil aí, ou te levo presa. O que ele está fazendo? Eu pergunto a você, nesse caso, o que me intimidou não foi o fato dele ser uma pessoa que está diante de mim, me prometendo um mal grave e injusto, porque, afinal de contas, ele, ô Zuki, querido, um grande abraço pra você, meu bem. Tudo de bom aí pra você. Isso é uma grave ameaça. Isso aí, Zuki, sexta-feira a gente se vê aqui no Enacom, né? No Encontro Nacional de Concurseiros. Vou ficar esperando aqui com todo carinho, viu, Zuki? Muito obrigada aí pela sua presença. Você é um querido. Vai ser uma honra receber você aqui e todos os adelantes que virão pra te ver, viu? Um grande prazer, viu, Zuki? É isso aí. Eu tava aqui, Zuki, falando da questão do flagrante forjado, né? Então o Zuki aí chamou os seguidores dele aqui do Rio de Janeiro. Eu sei que você sempre dá, você sempre em todos os eventos que você participa, você sempre dá a maior força, chama a galera pra estar conosco. É um grande prazer, viu, Zuki? Muito obrigada por tudo e principalmente pelo fato de você ser um cara aí que é super batalhador, um cara que tá sempre aí dando as dicas pra galera, né? Não é qualquer um que faz, que perde seu tempo pra fazer, né, Zuki? É isso aí. Então, olha só. Então, o Zuki estava aqui falando para eles a questão do flagrante forjado. O flagrante forjado, gente, se eu falo... Olha, veja. Se eu falo pro cara, se você não me der 100 mil, eu te prendo, e você não tava com droga, e eu não tava com droga nenhuma. Caramba! Na hipótese, o meu constrangimento se dará por conta da grave ameaça que eles estão levando a efeito contra mim. Por quê? Porque eles estão me prometendo de causar um mal grave e injusto. Veja, preste atenção, isso é uma extorsão, isso não é uma concussão e foi praticada pelo funcionário público. Na concussão, o funcionário público te faz a exigência referente àquilo que ele poderia fazer com você, porque isso faz parte do cargo dele, isso faz parte das funções que ele exerce. Então, por exemplo, olha aqui, ó, ele encontrou droga com você, ele encontrou a droga com você, certo? Se ele encontrou a droga com você, o que é que ele tinha que fazer? Se ele encontrou a droga com você, o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que te prender. E se ele te ameaçar, olha só, ou vai me dar o dinheiro aí, eu vou te prender. Ou vai fazer isso ou aquilo, eu vou te prender. Ele tá fazendo essa ameaça, como diz aqui o maçom, não é? Ele está amparado no poder que ele tem de te prender mesmo. E você vai dar, ou poderia dar, ou estaria constrangida a dar, isso seria mesmo capaz de te intimidar, porque você sabe que ele, como policial, poderia te prender. É esse o lance. Agora, ele como policial, foi porque ele é policial e ele poderia te prender, ou foi porque ele te fez uma grave ameaça na outra situação? Olha, gente, não existe concussão se o agente público te exige alguma coisa ameaçando te causar um mal grave e injusto. Isso é extorsão. E o que é um mal grave e injusto? É um mal que você não estaria obrigado a suportar. Que aí você... a questão da intimidação, repito, não se dá pelo fato dele ser um agente de autoridade, mas pela grave ameaça que ele está levando a efeito contra você. Certo? Então, não é mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo para você. O cara vai lá na tua loja e encontra uma porção, parou o teu carro, vamos lá, parou o teu carro e encontrou no teu carro e consultou o teu carro e viu que você tem várias multas, várias multas, e ele teria que te multar mais essa vez, porque você praticou uma infração de trânsito, ele teria que te multar. Aí ele te exige uma vantagem para não te multar. Ora, me diz uma coisa. Nesse caso, você não estaria obrigado a suportar aquela multa? Você não estaria obrigado a suportar aquela multa? Se ele te fala assim, ou me dá o dinheiro, eu te imponho a multa, ele tá falando isso
baseado, amparado naquilo que ele pode de fato fazer contra você, porque isso é inerente às funções dele, ou não. E nesse caso, isso é inerente à função dele e ele está fazendo isso porque se você não der, ele pode de fato ir lá e aplicar aquela multa, porque afinal de contas, você foi flagrado numa infração de trânsito. Agora, e se você, por acaso, tem, como no exemplo que eu dei, um flagrante forjado com a colocação de uma droga ali dentro? Isso, evidentemente, isso não pode ser concussão. Porque quando você se intimidou, você não se intimidou porque ele te prometeu causar um mal que ele pode causar pelo fato de ser funcionário público. Tá certo? Bem, veja bem, sim, a violência imposta à vítima ou na grave ameaça, tá? Que existe na extorsão. Alguém perguntou aqui, professora, na extorsão é porque existe violência ou grave ameaça, promessa de causação de um mal grave e injusto, tá certo? Então, nós não podemos fazer essa comparação, nós não podemos dizer que se a pessoa é funcionária pública e exigiu, isso é concussão, porque não tem sentido, a pena diminui, então? Então, se fosse extorsão, para o particular seria menor, para ele, funcionário público vai ser, aliás, seria maior, e para ele, para funcionário público, vai ser menor? Não tem sentido, tá certo? Então, eu vou repetir. A diferença reside no fato de que a intimidação na concussão vem amparada em poderes inerentes ao cargo que a pessoa ocupa ou que pode vir a ocupar. E, além disso, a intimidação deriva da autoridade exercida pelo agente. O que intimida a vítima, ou o que tem potencialidade para intimidar a vítima, é a autoridade. Se a vítima se intimida por uma grave ameaça de um mal que ela não está obrigada a suportar, ainda que isso seja praticado por um funcionário público, isso é uma extorsão. E eu queria que vocês fossem lá ao meu Instagram, que é o Cláudia Barros Prof, e eu fiz lá uma explicação colando o texto de um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que eu queria ler aqui para vocês, tá certo? Olha só o que ele colocou aqui. Deixa eu... embora traduzam ambos a exigência de uma vantagem devida, a figura típica da exconcussão tem um plus, representado pela qualidade do funcionário público, que nessa qualidade reclama para si, em razão da sua função, tô lendo aqui o julgado, tá? E servindo-se dela a vantagem devida. Mas essa não é a única nota distintiva. Na concussão, o agente exige a vantagem, mas não constrange com violência ou grave ameaça. O funcionário impõe à vítima a prestação de uma vantagem devida e esta cede-lhe as exigências exclusivamente metus autoritatis causa, não premido por violência ou uma ameaça de causação de um mal grave futuro. Já na extorsão, bem ao contrário, o agente constrange alguém mediante violência ou grave ameaça em razão de a fazer alguma coisa em razão de desejar uma indevida vantagem, dessa vez sempre econômica, tá ok? Então, não há, sem violência não há extorsão, tá certo? Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que se a pessoa, isso aqui eu estava lendo o trecho do julgado, ele quer dizer o seguinte, se a pessoa cede porque é intimidada pela autoridade exercida pelo agente, pelo fato de ela ser autoridade, isso é extorsão, isso é concussão, tá certo? O agente público se colocou perante ela, fazendo uma ameaça, exigindo alguma indevida vantagem, valendo-se do fato de ser funcionário e daquilo que ele poderia fazer contra ela enquanto funcionário, certo? Então foi essa a sua autoridade, esse seu poder que impôs um constrangimento, ou teria, repito, esse poder de impor esse constrangimento, essa intimidação. Já na extorsão, não. Existe a promessa de causação de um mal grave e injusto que a vítima não estaria obrigada a suportar. Então, isso não tem a ver com aquilo que o agente poderia, enquanto funcionário público, realizar.
certo? Então, não é correto, com essa máxima vênia, dizer que a extorsão, a concussão é a extorsão do funcionário público, porque isso é simplificar demais essa história. Tá certo, queridos? Então, nos vemos aí numa próxima oportunidade. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo grande, queridos, tudo de maravilhoso para vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia aqui na live e até uma próxima live. Beijão, beijão, beijão. Vou começar depois a fazer, gente, vou tentar fazer amanhã também umas outras lives aí com algumas dicas pra galera que vai fazer Ministério Público. Ah, e sobre isso, tanto esse lance da extorsão e da concussão, tanto é assim que todas as hipóteses que vocês veem de flagrante forjado, vocês veem como sendo de extorsão. Quando ela é praticada por funcionário público, mesmo praticada por funcionário público, ela é extorsão. Tá certo? Um beijo grande, até a próxima. Beijo, gente. Fica com Deus. Mengão não. Ah, George, você com esse Flamengo, meu preto. Você não sabe da maior, George. O meu flamenguista amanhã vai assistir o jogo do Vasco em São Januário. Ah, tá preto na minha mão. Um beijo, querido. Fique com Deus. Tchau, gente. Até amanhã.